Presidente da Câmara é homenageado com ordem do mérito da defesa e afirma que decisão do TSE sobre eventual cassação da chapa Dilma Temer terá de ser respeitada. Comissão de Trabalho aprova prioridade a jovens de orfanatos no acesso a estágios e cursos profissionalizantes. E esta edição destaca também: a Comissão da Mulher aprova projeto que obriga o SUS a oferecer exame que pode reduzir o número de mortes por câncer de mama. E a Comissão de Viação e Transportes debate a ampliação do uso de bilhetes eletrônicos nos ônibus para agilizar a venda de passagens e reduzir assaltos. Boa noite em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi homenageado nesta quinta-feira com a Ordem do Mérito da Defesa. Na saída da cerimônia, ele respondeu a jornalistas sobre o julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE e disse que qualquer decisão do tribunal terá de ser respeitada. Rodrigo Maia também esclareceu qual seria o trâmite do processo caso o Supremo aceite a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra Michel Temer. Chegando a denúncia, se ela acontecer, o que manda a lei é que no prazo de 2 sessões eu encaminhe à Comissão de Constituição e Justiça, que terá prazo automático para indicação de um relator. A defesa teria 10 dias para apresentar a sua defesa e o relator teria mais 5 sessões para apresentar o seu voto. Depois da CCJ votado, vai a plenário. É um processo parecido com o do impedimento, a única diferença é que passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, nesse caso específico, se acontecer a denúncia, o papel da presidência é um papel apenas, nesse primeiro momento, burocrático. A gente não tem a denúncia ainda, vamos aguardar para ver se o doutor Janot vai apresentá-la. E apresentando aí é o fato que a gente vai ter que analisar, porque esse é o papel da Câmara dos Deputados. A Comissão da Mulher aprovou o projeto que obriga o SUS a oferecer um tipo de exame que pode reduzir o número de mortes por câncer de mama. O procedimento detecta a presença de mutações que elevam a possibilidade de um tumor se desenvolver. As brasileiras têm 8% de chance de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. As que têm em seu corpo certos tipos de mutações genéticas têm mais de 60% de chance de desenvolver a doença. Por isso, fazer o exame que detecta estas mutações que provocam o câncer é fundamental para aumentar os diagnósticos precoces. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou proposta que inclui o exame dessas mutações no SUS para mulheres que tenham histórico familiar do câncer. O médico Daniel Barbalho, especialista do Hospital Sírio-Libanês, acredita que a inclusão deste exame no SUS pode ajudar a salvar vidas. Quem já nasce com uma dessas mutações em todo o seu corpo, tem câncer de mama mais frequentemente, mais fácil que o restante da população e numa idade mais jovem, mais cedo que o restante da população. A deputada Laura Carneiro foi a relatora da matéria na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela defendeu a aprovação do projeto. Esse é um câncer evitável e, portanto, evitável através de um exame. Por outro lado, o projeto é muito importante porque traz uma nova tecnologia, claro, nos termos dos protocolos médicos, para que nós possamos avançar na questão do câncer de mama. A matéria ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A Comissão de Trabalho aprovou um projeto que dá prioridade aos jovens de abrigos e orfanatos no acesso às oportunidades de estágios e de cursos profissionalizantes. A proposta segue agora para a Comissão de Seguridade Social. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social indicam que o Brasil possui cerca de 36 mil crianças e adolescentes em abrigos, locais que recebem jovens vítimas de violência e negligência. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Trabalho assegura o acesso de adolescentes a cursos profissionalizantes e estágios no governo ou na iniciativa privada. A matrícula nas escolas já é garantida e agora o PL ele vem muito bem para resolver a questão da profissionalização dos jovens, né? Principalmente quando eles estão já nesse período de transição da saída do serviço de acolhimento, né, para
para a sua vida independente. A relatora da proposta vê, com a aprovação desse projeto de lei, um horizonte melhor para esses jovens. A gente sabe que sempre a oferta desses cursos, desses estágios é menor do que a procura é muito grande e priorizá-los é com certeza resgatar um pouco da sua autoestima e também da sua possibilidade de ter um futuro diferenciado. Um seminário para discutir a versão final da Base Nacional Comum Curricular foi promovido pela Comissão de Educação. Esse documento estabelece as diretrizes do ensino infantil e fundamental, que devem ser seguidas pelas escolas de todo o país. Mas ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e homologado pelo MEC. O debate sobre as diretrizes para o ensino no Brasil teve opiniões diferentes. A principal discussão foi sobre a última versão da Base Nacional Comum Curricular, enviada recentemente pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação. O representante da Secretaria Executiva do MEC afirmou que o documento incluiu a contribuição de especialistas brasileiros e de outros países e tem como objetivo promover a unidade nacional sem perder de vista a diversidade das regiões e dos estudantes. Segundo ele, as escolas devem oferecer uma educação de qualidade para contribuir com a política de desenvolvimento do país. Aos estados, aos municípios, caberá formular, e às escolas privadas, caberá desenvolver os seus próprios currículos, adaptando aquilo que é comum a todo o Brasil às especificidades locais, regionais, e até da própria comunidade específica que está trabalhando. Mas a proposta enviada pelo MEC foi criticada por algumas entidades. Uma das críticas é a separação da definição da base curricular primeiro para a educação básica, separada do ensino médio. Para o coordenador do Fórum Nacional de Educação, é preciso retomar a versão anterior, que recebeu contribuições de milhares de professores e estudantes. Do contrário, não terá apoio dos profissionais da educação. Terá dificuldade de implementar porque ela engessa todo o processo de atuação dos profissionais. Ele traz um objetivo para cada conteúdo que muitas vezes os nossos estudantes não conseguem alcançar. E é impossível você trabalhar isso durante todo o ano com essa determinação. Terminou o ano, ele tem que ter todos aqueles objetivos alcançados. A dinâmica na sala de aula é diferente, o ritmo é diferente, o número de alunos que nós temos em sala de aula é muito grande e todos não acompanham esse processo. Então isso vai causar um alto índice de reprovação também, por uma exigência legal, sem uma condição adequada para desenvolver essas atividades. Todos consideram a ampla participação que houve, que aconteceu no início desse processo, mais de 12 milhões de contribuições, e desejam, pelo menos mostram isso, esse desejo de respeitar principalmente as contribuições dos professores que estão na sala de aula. As especialistas que finalizaram a última versão da Base Nacional Comum Curricular explicaram que foi mantida a maior parte do texto anterior, com melhor sistematização dos conteúdos. Uma preocupação foi deixar clara a necessidade de formação integral. Já o representante do Conselho Nacional de Educação, que é o colegiado responsável em aprovar a base curricular, explicou que o CNE vai avaliar todas as propostas e fazer uma versão final que deverá ser votada no segundo semestre deste ano. Ele lembrou que o Conselho tem representantes da sociedade e do governo e vai atuar de forma técnica até para tratar das questões mais polêmicas. Há uma tendência de questões como essa, gênero, orientação sexual, que é um direito das crianças e jovens conhecerem com propriedade. Isso já faz parte das diretrizes curriculares e eu tenho impressão, pelo menos é a minha impressão, que isso deve retornar agora no documento da Base Nacional Curricular Comum, que será elaborado pelo Conselho Nacional de Educação. O documento que o MEC apresentou vai ser objeto de melhorias, acréscimos, correções, e esse é o papel nosso. O Conselho Nacional de Educação é um órgão de Estado, não é um órgão subordinado ao MEC. Em audiência pública, especialistas destacaram a importância do Fundeb para superar os desafios da educação no Brasil. O Fundeb é um fundo que destina recursos para a educação básica, mas com o fim de sua vigência previsto para 2020, uma comissão especial aqui na Câmara discute uma proposta que o torna permanente. A audiência pública na Comissão Especial da PEC do Fundeb analisou os números da educação brasileira. O Brasil evoluiu muito no atendimento escolar, principalmente depois da criação dos Fundos de Desenvolvimento da Educação.
praticamente todos os brasileiros de 6 a 14 anos estão na escola. Os gargalos continuam sendo na educação infantil e no ensino médio. Nós temos praticamente uma cobertura universal no ensino fundamental e quase estamos concluindo também a pré-escola. A nossa grande defasagem ainda é para atender crianças que precisam de creche e também a grande atenção que o sistema brasileiro tem agora é para o ensino médio, né? Nós temos uma taxa de evasão muito alta no ensino médio e muitos até que abandonam a escola sem mesmo iniciar o ensino médio. O ensino fundamental, que atende jovens de 6 a 14 anos, é a maior etapa de toda a educação básica e também a que apresenta a maior taxa de frequência, quase 100% da população nessa faixa etária. O ensino médio e a pré-escola apresentam a mesma taxa de frequência. Já o atendimento às crianças de até 3 anos ainda está muito longe da universalização, prevista no Plano Nacional de Educação. Outro gargalo a ser superado é o analfabetismo. Ainda são 12,9 milhões de analfabetos, mas isso não está concentrado na faixa etária escolar, né? Porque a frequência escolar ela chega a 99%. Ela é bastante alta, especialmente no ensino fundamental. Então, esses analfabetos ele ainda é um resquício de populações, é um estoque que a gente tem de população mais envelhecida e especialmente concentrada no Nordeste. Mesmo alta, a taxa de analfabetismo no Brasil vem caindo sistematicamente na última década, de 11,5% para 8%. Apesar do aumento no percentual da população atendida, o número de matrículas na educação básica vem caindo, de pouco mais de 53 milhões em 2001 para menos de 49 milhões em 2016. A explicação é que a população brasileira está envelhecendo. A taxa de natalidade no Brasil ela tem diminuído constantemente. E com isso o número de crianças que entram na escola também está diminuindo por uma questão meramente demográfica. Segundo a autora da proposta de emenda à Constituição que visa tornar o Fundeb permanente, no entanto, os problemas estão longe de estarem diminuindo. Falta vencer o desafio da qualidade. Quando a gente olha o que nós investimos por aluno, nós observamos que os países que têm bons resultados investem 9 vezes o que o país investe. Então não dá para ter uma escola boa sem ter uma boa estrutura. Eu não tenho como ter os melhores profissionais como professores se a carreira não for uma carreira boa, atrativa. Veja agora outros destaques desta quinta-feira aqui na Câmara. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional recebeu François Vani, diretora de Relações Exteriores e Comunicações da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. O objetivo do encontro foi estreitar laços com o parlamento e solicitar ao Brasil uma atenção especial aos refugiados palestinos no país, garantindo acesso à educação, moradia e saúde. A diretora elogiou a Lei Brasileira dos Refugiados e as doações humanitárias feitas pelo Brasil. Parlamentares e convidados discutiram o projeto que inclui o dispositivo de alerta de sono do condutor entre os equipamentos obrigatórios dos veículos de carga e transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Os debatedores não chegaram a um consenso sobre a eficiência do dispositivo e alertaram para o risco de aumento de preço para o consumidor. O debate foi promovido pela Comissão de Viação e Transportes. A Comissão de Finanças e Tributação promoveu audiência pública para discutir o projeto de lei que dispensa os profissionais de educação física de pagar o tributo devido ao Conselho Federal de Educação Física para exercer a profissão. Representantes dos professores defenderam o fim da cobrança, mas o representante do Conselho Federal lembrou que os recursos são importantes e que os conselhos nacionais não fiscalizam o exercício profissional, mas regulam políticas públicas. O deputado Laudívio Carvalho defendeu durante o videochat a aprovação do Estatuto do Controle de Armas de Fogo, que revoga o Estatuto do Desarmamento. A proposta está pronta para ser votada no plenário da Câmara desde 2015 e traz novas normas sobre compra, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições. Deputados e representantes de artistas criticaram em audiência na Comissão de Cultura uma proposta que altera a forma de cobrança de direitos autorais pela execução de músicas em locais públicos.
Toda vez que uma música é tocada, seja num bar, hotel, evento público ou num veículo de comunicação, o criador e o intérprete da obra devem receber o valor referente aos direitos autorais estabelecidos em lei. Mas um projeto em análise na Câmara tem causado polêmica no meio artístico. A Comissão de Cultura realizou audiência pública para debater a proposta, que sugere novos critérios de arrecadação de direitos autorais. Para os participantes, o texto cria isenções no pagamento desses direitos que vão prejudicar os artistas. Achei o debate muito bom, porque deixou claro que o projeto é mal redigido, que o projeto é contraditório, que o projeto é nocivo aos autores. Ainda que não diga explicitamente que está protegendo o usuário ou isentando os hotéis, por exemplo, a gente ficar num exemplo concreto, que está isentando os hotéis de pagar direitos autorais, abre uma brecha para que seja interpretado dessa maneira. A representante do ECAD, órgão que centraliza a arrecadação e distribuição dos direitos autorais pela execução das músicas, diz que mais de 120 mil artistas seriam prejudicados com a aprovação do projeto. O projeto de lei ele traz sérios prejuízos para os autores brasileiros, compositores, músicos, porque ele confere uma série de isenções de pagamento, não só para hotéis, mas como para rádios comunitárias, para entidades beneficentes, eventos beneficentes. A deputada Renata Abreu é a relatora do projeto, que está sendo analisado em uma comissão especial da Câmara. Ela afirmou que o objetivo não é prejudicar os autores e nem isentar qualquer setor do pagamento dos direitos autorais, e sim trazer mais segurança jurídica para todas as partes. Muito se divulgou o meu substitutivo, não da forma como ele realmente tinha sido escrito, mas como um resumo de todos os projetos de lei pensado. Então gerou uma grande confusão na opinião pública do que de fato era o substitutivo. O objetivo do relatório é justamente acabar com muita insegurança jurídica. A Comissão do Esporte promoveu audiência pública para debater mudanças na Time Mania, concurso promovido pelas loterias da Caixa Econômica Federal. O sorteio tem o objetivo de ajudar times de futebol a pagar dívidas com a União. A Time Mania foi criada em 2007 e até hoje suas regras não foram alteradas. Ao todo, 22% do total arrecadado com a premiação são destinados a 98 times de futebol. Os clubes beneficiados são divididos em 4 grupos, de acordo com a colocação no ranking da CBF de 10 anos atrás. Em audiência na Comissão do Esporte, o assunto foi discutido entre representantes de times das séries A, B e C, além de membros da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Esporte. A proposta em análise na Câmara prevê a atualização dos times que serão beneficiados de acordo com o atual ranking da CBF. Da parte da Caixa não há nenhum problema ou óbice em se fazer essa atualização até a mudança no critério de participação dos times de Time Mania. O que precisa é, de fato, estabelecer que novos critérios seriam esses para que a gente possa adaptar o produto dentro de um prazo que vai ser negociado com o Ministério do Esporte. Será levada ao Ministério as proposições aqui apresentadas e ao ministro e provavelmente vamos, de forma efetiva, colaborar para que esse assunto seja revisto. O deputado que pediu o debate acredita na mudança do decreto que fixou as regras da Time Mania, mas ele afirma que a alteração pode também ocorrer por meio de um projeto de lei. Eu já apresentei nessa casa, no dia de hoje, um projeto de lei prevendo a atualização a cada 5 anos e utilizando o ranking da CBF como critério. Isso seria o caminho mais lento, mas é um caminho também a ser adotado, caso a gente não consiga que esse decreto seja atualizado. O diretor jurídico da Chapecoense disse que em 2007 o time ocupava a posição 125 no ranking da CBF. Hoje é o 19º colocado. Nós temos sim interesse em participar da Time Mania, porque nos interessa a arrecadação que em torno que poderia ser de 50, 60 ou até 70 mil reais, muito sim ajudaria o clube. A ampliação do uso de bilhetes eletrônicos no transporte público foi tema de um debate na Comissão de Viação e Transportes. Os deputados querem agilizar a venda de passagens e reduzir o número de assaltos a ônibus. Na audiência pública da Comissão de Transportes, os debatedores foram unânimes. É preciso estimular o uso da bilhetagem eletrônica e reduzir o número de pessoas que pagam pela passagem dentro dos ônibus.
Os especialistas defendem que isso pode agilizar o atendimento, reduzir as filas e ampliar a segurança. Nós precisamos pensar em outras formas de incentivar o uso do crédito eletrônico, e uma dessas formas que a gente defende é de você ter tarifas diferenciadas dependendo do nível de pagamento. Assim, quem paga com créditos eletrônicos teria um valor abaixo dessa tarifa pública. Quem paga com dinheiro, ou quem paga dentro dos veículos, teria uma tarifa mais alta do que essa tarifa pública. De forma que a gente estaria incentivando o uso do sistema de transporte por pagamento com créditos eletrônicos, mas, ao mesmo tempo, estaríamos garantindo o equilíbrio econômico e financeiro desses sistemas. O deputado João Paulo Papa, que solicitou a realização da audiência, disse que vai analisar todas as sugestões e apresentar uma proposta para ser votada em breve na comissão. Ele defende que a compra dos bilhetes dentro dos ônibus seja desestimulada. Há muitas cidades, principalmente cidades pequenas e cidades médias, onde os passageiros, onde os sistemas ainda convivem com pagamento de forma eletrônica e pagamento feito em dinheiro. Nessas cidades é preciso encontrar fórmulas para que nós possamos avançar, idealmente acabando com o dinheiro dentro do transporte, porque o dinheiro gera riscos e gera ineficiência. A cobrança muitas vezes acaba gerando um tempo excessivo de parada nos pontos, isso prejudica o conjunto de passageiros. Filhos de mulheres vítimas de violência doméstica podem ter a matrícula garantida em escolas próximas ao novo domicílio, sejam públicas ou particulares. A proposta foi aprovada na Comissão de Educação da Câmara. Mulheres vítimas de violência doméstica muitas vezes precisam mudar de endereço e até de cidade. Uma proposta aprovada na Comissão de Educação garante aos dependentes em idade escolar o direito à matrícula em qualquer período do ano letivo nas escolas públicas mais próximas do novo domicílio. Se não houver instituições públicas, os estudantes deverão ser matriculados em escolas particulares da mesma localização, tudo pago pelo governo. Com isso, nós estamos garantindo o direito da mulher vítima de violência e, acima de tudo, o direito das crianças de estarem matriculadas regularmente para que o prejuízo não seja ainda maior. Porque toda vez que há violência, já há traumas difíceis de serem superados. Isso já é um direito estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, mas quando se faz uma lei que dá esse poder ao juiz de priorizar essa vaga para essa mulher, é um avanço. Eu acredito que é isso que se faz necessário. Essas crianças precisam estudar, essas crianças precisam ter esse direito realmente garantido. Esse profissional de atendimento educacional especializado explica que a violência doméstica repercute no comportamento dos alunos. As crianças encaminhadas recebem atenção especial na escola. Ela é inserida como os demais, porém a escola tem um olhar diferenciado para essa criança, justamente para verificar como essa criança ela vai fazer esse acompanhamento, resultado pontual, frequência, socialização com os demais colegas. Então, a escola não deixa simplesmente esse aluno jogado. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca! Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá!